Olá, bem-vindos a mais um podcast como era. E hoje temos a sorte e o privilégio de estarmos reunidos com a doutora Sandra Tuna. Olá, bom dia. Bom dia. E a situação que eu abordo hoje é o facto de haver muitas pessoas que optam por tomar caminhos mais trabalhosos e fazem de muitas vezes algo, um bicho de sete cabeças, tudo só para transmitir a mensagem que pretendem. E com isto eu pergunto-lhe que dicas é que você deixaria para quem nos está a ouvir, em basicamente como realizar uma comunicação simples, eficaz e que transmitisse com clareza a mensagem pretendida. Ora bem, por aquilo que percebo, pretende que me foque mais na questão da linguagem escrita e da expressão escrita, certo? Mas há princípios básicos que informam todo o tipo de comunicação, que se chamam até as máximas de Bryce. Ou seja, estes princípios são o princípio ou a máxima, que a gente chama máxima da qualidade. Qualquer tipo de comunicação deve ter em conta que o que vamos dizer é verdadeiro, factual. A máxima da quantidade, que como o nome indica é dizer exatamente apenas o que queremos dizer e não ir para além do que queremos dizer. Da relevância, este é um princípio fundamental. Aquilo que estamos a escrever é pertinente para o nosso interlocutor. Se não for, devemos retirar. Aliás, há exemplos interessantes relativamente à quantidade e à relevância, em que se diz, por exemplo, o que é que comeste hoje? Lasanha. E depois a seguir a pessoa faz a descrição do prato. Sim. Não é relevante, não é? E depois a máxima do modo, ou seja, é importante na comunicação tanto oral como escrita, mas principalmente na linguagem escrita, porque temos tempo para pensar, em que ela seja ordenada, ou seja, seguir uma estrutura em que começamos efetivamente pelo início, pelos factos mais importantes, depois passamos naturalmente a descrever um pouco mais e terminamos quando deixa de ser relevante, principalmente em termos profissionais. Temos que pensar que o nosso interlocutor tem também o seu tempo ocupado, ou seja, não vamos dizer mais do que queremos dizer, ok? Depois, o ser breve, que já mencionou, não é? A linguagem escrita profissional é muito vasta e naturalmente que depois temos vários tipos de textos que vamos produzir e com fins diferentes. O objetivo do texto também vai afetar estas máximas que eu acabei de ordenar, não é? Ou seja, se vamos falar de um texto, um e-mail, ou se vamos falar numa publicação num blog, tem características diferentes. Sim. Uma de natureza um pouco mais formal, outra de natureza um pouco mais informal. É muito importante termos em consideração quem está do outro lado e qual o nosso nível de relação com a pessoa do outro lado. Mas não esquecemos que na linguagem profissional podemos ser um pouco mais informais, mas estamos a falar de forma profissional. Isso, se virem qualquer compêndio sobre linguagem escrita em termos de business, em termos de profissão, é sempre um princípio básico. Não nos esquecermos que, embora possamos ter com aquela pessoa uma relação até de amizade, estamos a falar de trabalho. E isso é muito importante, não é? Mas a linguagem no trabalho, como eu estava agora a dizer, é muito, muito diversificada e vai ter naturezas diferentes. Eu não vou falar de cada um, naturalmente. Por exemplo, se estivermos a escrever um relatório, já sabemos como ser mais detalhados do que se estivermos a escrever um e-mail. Também nos podem pedir para fazer uma mensagem de caráter publicitário. E aí vamos, naturalmente, ter um cariz mais criativo, não é? Se estivermos a fazer um comunicado de imprensa, sabemos também que temos que dar uma boa imagem da nossa empresa. Ou seja, vão ter características ligeiramente diferentes, não é? Mas para ser assim rápida e dizer as características gerais que todas elas têm que ter, não é? O que é que deve ter? Então, tem que incluir todos os detalhes relevantes, ou seja, tem que ser abrangente. 2, tem que ser precisa, não é? Porque estamos a falar de negócios de trabalho. O tom certo, o tom é fundamental e na escrita, qualquer fuga ao tom deixa um certo embaraço. Se formos demasiado informais, não devemos sê-lo. Evitar pontos de exclamação. São considerados extremamente rudes na linguagem escrita profissional. Tá bem? Porque dá um tom de excitação que não faz parte desse momento. E também pode dar um tom de certa forma, a pessoa está zangada com a situação. Ok?
É muitas vezes mal interpretado o ponto de exclamação. Evitar pontos finais, vírgulas nos sítios certos, naturalmente, mas interrogações quando elas são necessárias, evitar bastante os pontos de exclamação, a não ser que seja votos de Feliz Natal, Sim, Boa sim. Páscoa, coisas desse género, não é? Portanto, temos depois que ser apropriados, ou seja, tom certo e o nível de formalidade certos. Quanto mais distante é a relação, maior a formalidade, naturalmente. Ter algum cuidado com a nossa língua, que é extremamente traiçoeira, está bem? Enquanto que em inglês já sabemos que colocar apenas Mr., Mrs., Ms. e o nome da pessoa, o último nome, funciona muito bem. Em português há muitas pessoas que dão muita atenção a títulos e títulos académicos. Algum cuidado com essas questões também. Isto faz parte do que nós chamamos o tom apropriado, ok? Depois temos a parte da composição, gramática e vocabulário corretos. Okay? É muito importante aprender a escrever corretamente. Não são admissíveis hoje em dia erros ortográficos, porque qualquer computador está preparado para fazer essa análise, portanto, mas vai muito para lá disso, não é? Temos dúvidas, fazemos frases mais pequenas, pontuamos com ponto final e reiniciamos a frase, ok? E, naturalmente, tem que ser claro, como o João estava agora mesmo a dizer, que é bastante importante, não é? O que quer dizer comunicar com clareza? Ora bem, clareza significa identificar e estabelecer exatamente o objetivo pelo qual estamos a comunicar. Esse é o princípio básico de comunicar com clareza, não é? O tom certo, porque senão a pessoa vai pensar, mas o que é que se passa aqui, não é? Há aqui qualquer coisa de estranho nesta relação. Ou seja, estamos a eliminar a clareza, porque a pessoa não se vai concentrar no conteúdo, mas na forma, ok? Manter sempre simples. A simplicidade na linguagem escrita, em termos de profissão, não é? Em termos profissionais, é fundamental. Não sair do tema, não é? E é fundamental revermos o texto. Isto é algo que nós muitas vezes, um passo que todos temos uma tentação enorme de ultrapassar. Mas hoje em dia tornou-se ainda mais relevante por uma questão que até é boa, mas que tem o seu, não é, o revés, que é a escrita automática. Sim. Quantos de nós não mandamos já uma palavra errada porque nos esquecemos de rever o texto? E naquela pressa, naturalmente, o dispositivo que estamos a usar assumiu uma palavra e nós nem sequer reparamos nisso. Já me aconteceu. Não é? Eu própria muitas vezes infrinjo estes princípios por questões de pressa, às vezes, todos nós. Às vezes aquela preguiça no momento de rever o texto. Mas uma das principais dicas que eu dou, revejam sempre o texto. Porque nós enviamos as coisas mais engraçadas porque não o fazemos, e a escrita automática que nos vai ajudar imenso. Eu sou uma apologista de utilizar todas as ferramentas que tornem a nossa vida mais fácil, não é? Porque, efetivamente, quanto menos tempo dispusermos a olhar para certas coisas que temos que fazer, melhor, porque fazemos mais rápido e sobra tempo para outras coisas. Mas eu própria já enviei textos que foram só engraçados, mas podiam ser graves se fosse noutra circunstância, porque a palavra às vezes não é aquela, Sim. não é? E a escrita automática vai assumir precisamente isso. Acima de tudo, ser profissional. Lembrar-nos sempre que temos que utilizar um tom correto, o título correto da pessoa, o nível de formalidade adequado à relação que temos com a pessoa, não é? E a relação profissional. Porque cá fora até podemos ter outro tipo de relação com a pessoa, mas é importante porque aqueles e-mails ficam registados profissionalmente e um dia podem ser vistos por outras pessoas, podem ser encaminhados para outras pessoas, e isso é fundamental. Isto deixa-me no último ponto fundamental, o encaminhamento de mensagens. Nunca nos devemos esquecer que as trocas escritas que fazemos são com aquela pessoa. E encaminhar uma mensagem é a mesma coisa que abrir um correio de outra pessoa, sem autorização dela, naturalmente, não é? Ou seja, estamos a mostrar a outra pessoa
a carta que nos foi enviada. Ou seja, isto coloca questões éticas fundamentais que temos sempre que pensar. Coisas simples não tem problema nenhum, mas sempre que nesse texto esteja alguma coisa que, se nos colocarmos do outro lado, possamos pensar, não quereria que esta mensagem fosse vista por outra pessoa, temos que pensar muito bem nessa questão. Porque estamos, no fundo, a violar correspondência. Sim. Ok? Penso que são as dicas principais, já devo-me ter alongado um pouco, mas que são fundamentais para termos uma boa comunicação escrita. E são dicas excelentes. Muito obrigado. E muito obrigado para quem nos está a ouvir e até uma próxima.